Olá, saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento trazer aqui uma meditação para a sua vida na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 10, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui, nesse momento, destacar alguns pontos importantes que eu vejo nessa palavra e compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falou ao meu coração. Nós vemos aqui nessa história, nesse momento histórico marcante, vemos aqui nesse episódio que aconteceu, onde o povo de Deus, eles vinham de caminho, guiados pela nuvem e pela coluna de fogo do Senhor. E o Senhor, então, endurecendo o coração de Faraó e o seu exército, os quais vieram a perseguir o povo de Israel, houve-se algumas murmurações, reclamações entre o povo de Deus com Moisés, os quais diziam: não tinha sepulcros ali no Egito para nós morrermos lá e nos sepultarmos? Porventura, nós não te dissemos antes de sair de lá: deixa-nos servir aos egípcios e morrermos aqui? Eles clamaram com desespero a Moisés, trazendo a ele essas reclamações, porque o momento era muito crítico, a situação não era fácil. Eles estavam passando ali por um momento de desespero, de agonia, um momento de aflição, onde eles viram que todo aquele sacrifício de andar pelo deserto talvez não teria valido a pena, porque tinham chegado no momento da sua morte. O povo de Israel ficou desesperados, e vieram reclamar com Moisés. Moisés orou ao Senhor e o Senhor falou com Moisés e o orientou o que deveria fazer com o povo. Mas eu vejo aquele povo desesperado em uma situação muito crítica, um momento ali muito difícil para todos eles, homens, mulheres, crianças, onde o exército de Faraó vinha ao encontro deles, perseguindo eles para matarem ou para levarem presos novamente. E a Bíblia diz aqui nesse versículo que eles levantaram os seus olhos, e eis que eles viram que Faraó vinha contra eles. E nesses momentos eles ficaram desesperados, temeram muito, ficaram com muito medo, e então eles ali clamaram ao Senhor. Uma atitude já diferenciada. Quando eles clamaram a Moisés, clamaram com murmuração. Agora, nesse momento, quando eles temeram muito, eles se elevaram a sua voz, o seu clamor, o seu grito e o seu choro a Deus. Naquele momento de desespero, e olhando aqui para o cenário histórico daquele momento, a gente vai ver que o povo de Israel estava cercado. A gente vai ver que o povo de Israel estava sem saída. Aquele povo estava por mais uma vez entrechado. De um lado tinha montanhas, do outro também. Atrás vinha o exército inimigo e na frente deles o Mar Vermelho. O imponente mar estava diante deles e eles agora não tinham mais para onde ir. Como aqui eu parafraseei dizendo que a coluna de nuvem e a coluna de fogo, ia diante deles, os conduzia. Porém, nesse momento, que era o momento ali praticamente mais difícil da sua caminhada, a Bíblia diz que a coluna de nuvem e de fogo, elas se colocaram atrás do povo de Israel. Elas que iam na frente se retiraram para trás. Aquela coluna é o que conduzia o povo, era o que guiava o povo, que dava a eles uma direção. E nesse momento mais difícil, essa coluna de fogo se retira e o anjo do Senhor e vai para de trás. Então o povo de Israel olha para a frente e já vê que a nuvem não está mais os conduzindo. Eles olham para um lado, para o outro, não tem como rodear o Mar Vermelho. Não dava tempo eles planejarem um outro caminho. E agora eles entram em desespero, porque na frente estava o imponente mar.
Atrás estavam os seus inimigos, ansiosos pela sua morte, ansiosos para destruir eles. E naquele momento de desespero, eles começaram a clamar ao Senhor. A parte em que o Senhor coloca a nuvem e a coluna de fogo atrás dele foi estratégica para que viesse confundir os seus inimigos, de forma que escurecia o campo do inimigo e clareava o território onde o povo de Deus estava. E mesmo assim aquele povo passou uma noite de aflição. Eles passaram uma noite de aflição. Eu acredito que muitos ali chorando, muitos lamentando a sua vida, muitos lamentando o que eles não viveram, que não aproveitaram, o abraço que não deram. E eles vieram a ficar tenebrosos, com medo, aflitos naquele momento. E a Bíblia diz que durante toda a noite o Senhor soprou um vento oriental. Um vento oriental, ele nos revela que ele vem da outra parte do Mar Vermelho, na direção do povo de Israel. Além de toda a situação onde eles estavam cercados e já não tinham mais saída, além de tudo isso, eles olhavam para frente, um mar certamente agitado, e um vento oriental que vinha da outra banda do mar, na sua direção, um forte vento que durou a noite inteira. E eu acredito que as pessoas ali chegaram até mesmo a dizer, além de tudo isso, os nossos inimigos estão apostos aqui, próximo de nós, para nos matarem. Não temos saída, o mar está aí, um vento forte que dura a noite inteira. Aquele vento que vinha na direção deles certamente trouxe pavor, trouxe medo e insegurança. Só que aquele vento vinha do outro lado do mar, na direção do povo de Israel, de uma forma tão impetuosa, de uma forma tão veemente, que certamente causou espanto, sim, mas o vento era forte, porque o caminho que estava sendo aberto era grande. O vento era grande, porque grande era a porta que Deus estava abrindo para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. Você que chegou em um momento de desespero, você que chegou em um momento de falta de esperança, você que está vendo que está cercado por uma situação, uma coisa que está te prendendo, você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, também não tem saída, você olha para a frente, um empecilho maior do que você te impede de prosseguir, você olha e na frente só tem um mar vermelho, e de repente, ao olhar para trás, no pensamento de recuar, os seus inimigos estão a te perseguir. Então você se encontra sem saída, você se encontra triste, sem saber o que fazer, sem direção. Aquele sinal de Deus que te guiava, hoje já se colocou atrás de ti, e você não está com nenhuma orientação no momento. E de repente você ainda é assolado por um forte grande vento, um vento horizontal, um vento que vem na tua direção. E aí é quando você para e começa ainda a reclamar ou questionar a Deus, dizendo: Senhor, já não basta toda essa situação, já não basta a perseguição que eu estou sofrendo, já não basta eu estar numa situação sem saída, ainda vem um vento para me assolar. Dizer para você: não se aflinja, não perda a esperança, não se abata, não fique desanimado, não esmureça, porque se o vento que está vindo na tua direção é grande, é porque grande também é a porta que Deus está abrindo para você passar. Grande é o caminho que Deus está abrindo para você passar. Louvado seja Deus. Deus está abrindo um caminho onde não tem, para te fazer vitorioso, porque Ele quer você do outro lado. Deus queria aquele povo do outro lado, sabe por quê? Porque é do outro lado onde Miriam toca o tamborim, é do outro lado onde o povo levanta as mãos e adora o Senhor, é do outro lado onde tem louvor, onde tem glória a Deus, é do outro lado, meu irmão, dessa situação, que tem cântico de vitória, regozijo, glorificação ao Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então eu quero dizer para você: você não vai morrer onde você está, você não vai parar onde você está. Deus vai abrir o caminho que está faltando, a porta que está faltando para a sua vida, Ele vai abrir. Quantas pessoas nesse momento de quarentena, de dificuldade, não têm sido cercados por situações adversas
que tem levado você a acabar com o seu ânimo, a sua alegria, tirar o sorriso da sua face, o brilho do seu olhar. Muitas pessoas mesmo até têm pensado: se eu recuar, o inimigo me mata, me alcança, as perseguições me afligem, eu não tenho para onde ir, para a direita, para a esquerda ou para diante. Mas nesse momento vem aquele pensamento e a voz do inimigo falando profundo: sabe qual é a solução para você agora? Acorda. Sabe qual é a solução para você agora? Desistir, se entregar ao seu inimigo. Você está acabado, sem saída. O inimigo fala isso para muitas pessoas, dizendo: você agora tem que entregar a sua vida ao fracasso. Hoje no nosso país, pelo menos uma pessoa a cada 4 minutos tentando se matar. Pessoas que estão desesperançadas, pessoas que estão desistindo de viver. As estatísticas só aumentam de pessoas desistindo da sua vida, entrando em depressão, tomando remédios para conseguir dormir por causa da aflição que vem à sua vida. Eu quero dizer para você: não é o fim, ainda há esperança, e Deus não te quer ver morrer desse lado do mar. Deus não deixará o inimigo te alcançar. Deus não deixará as montanhas te impedir de prosseguir. Deus não deixará o mar veemente e impetuoso na sua frente prevalecer contra você. Pelo contrário, Ele soprará o vento de forma estratégia para abrir o caminho, te fazer passar, porque Ele quer te ver do outro lado. Irmão, irmã, Deus quer te ver do outro lado para você cantar o hino de vitória. Quantas pessoas estão ao seu redor e não querem te ver passar da situação que você está passando? Quantas pessoas olham para nós numa situação difícil e diz: dessa ele não passa? Quantas pessoas estão torcendo para esse ser o momento do teu fim, para esse ser o momento final do seu sucesso, da sua caminhada, do seu ministério, do seu casamento, da sua família, do seu negócio? Tem uma notícia boa para você e uma má notícia para quem deseja isso para você. Deus quer você do outro lado. E Ele está abrindo uma porta grande, um caminho grande e limpo para você passar para o outro lado. Porque é do outro lado onde os levitas se ajuntarão e louvará o Senhor Jesus. Nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento de incerteza, insegurança, dificuldades. Mas Deus nos quer ver do outro lado. E eu profetizo que você vai estar do outro lado comigo. Eu profetizo que você vai estar do outro lado com a igreja. Eu profetizo que você vai estar do outro lado para juntos levantarmos as nossas mãos e adorar o Senhor. Juntos cantarmos e celebrarmos o nome do Senhor, dizendo: quão grande é o meu Deus. Aleluia! Os nossos louvores serão mais intensos, a nossa adoração será mais verdadeira, porque nós teremos então a alegria de ter passado para o outro lado. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. O outro lado nos espera para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus glorioso, majestoso, sublime e exaltado. Glória a Deus. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos.